Mais uma aula sobre o modernismo brasileiro, mais uma aula sobre a primeira fase do modernismo brasileiro. Até agora, nós já fizemos uma aula sobre vanguardas e as principais características das vanguardas mais importantes. Nós fizemos uma aula sobre a Semana de 22 e a primeira fase do modernismo brasileiro. E as principais características, os contextos que envolvem essa primeira fase do modernismo brasileiro. Fizemos uma aula sobre Oswald de Andrade e os movimentos, os manifestos que Oswald de Andrade escreveu. Movimento Pau-Brasil, os movimentos contrários ao grupo do Oswald de Andrade, o Movimento Verde-Amarelo, o Grupo ANTA, a resposta do grupo do Oswald de Andrade, o Movimento Antropofágico. Fizemos uma aula sobre Mário de Andrade, a grande figura dessa primeira fase, uma das grandes figuras, pelo menos. E agora, para a gente fechar esse momento, porque não dá para trabalhar todo mundo, uma aula sobre nosso grande, nosso querido Manuel Bandeira. Manuel Bandeira, é engraçado demais comentar sobre ele, porque, para mim, é o poeta verdadeiro. É o poeta em sua essência. Um artista, sim, do começo ao fim, um artista de uma magnitude que é até um pecado classificar Manuel Bandeira como sendo simplesmente um expoente de uma fase de um movimento artístico. Ele é muito mais, ele é aqueles artistas imortais. Pode passar 100 anos e você vai ter gente com um livro de poesia do Manuel Bandeira. Ele é aquele artista que não tem tempo para ele. É difícil classificá-lo, colocá-lo em um caixotinho. Ele entra na primeira fase porque ele militou nesse grupo. Tem muito texto dele com características típicas da primeira fase. Então, ele é classificado dentro da primeira fase do modernismo. Mas é um poeta, gente, que vocês podem ler sem medo. Não tem como se decepcionar com a pureza, a magnitude da arte poética de Manuel Bandeira. Um poeta que a gente começa a conhecer lá na infância e desde pequeno a gente já na escola lê coisas sobre ele e a gente ainda termina o ensino médio falando de Manuel Bandeira e ainda teria muita conversa sobre esse mestre da poesia. Sim, eu fico empolgado para falar de Manuel Bandeira. A biografia dele também é uma biografia muito interessante, diferente de outros artistas que a biografia não influencia muito na interpretação de sua obra. A vida de Manuel Bandeira, ela tem a ver com o seu eu poético. Por exemplo, uma criança que desde a infância ele sofreu coisas ali em sua infância que fez dele o artista que ele é. Manuel Bandeira, ele pequeno ainda, ele foi diagnosticado com tuberculose. Era uma doença que era incurável, assim como o câncer hoje, a AIDS e tal, a tuberculose, ela era praticamente incurável. E então ele foi desenganado. O que é ser desenganado pelos médicos? Os médicos dizerem que essa pessoa não tem muito tempo de vida. Uma criança, então, que não teria muito tempo de vida. Os pais, diante disso, levaram essa criança ali para o ambiente da fazenda e tal. E ele teve uma infância, como é que eu posso dizer, de limitações. A vida do Manuel Bandeira foi uma infância de limitações, quer dizer, ele não podia brincar com outras crianças, porque a tuberculose era uma doença muito contagiosa, e ele, junto com outras crianças, poderia transmitir essa doença para outras crianças. Então, ficou recluso. Uma criança que não podia sair para brincar com outras crianças, que tinha que vê-las brincando da janela, às vezes, no máximo. Mas ele não teve isso. Ele foi uma criança que não correu, não brincou, não correu de bola. O que ele fez então? Ele foi um momento de superação. Ele
se embrenhou nos estudos. Ele leu muito, ele leu tudo que ele conseguiu, e o mundo da literatura foi um escape para esse garotinho que não podia ter uma infância normal como outras crianças. E já na adolescência, ele já estava escrevendo. Começou realmente a escrever muito cedo. E, e a notícia mais louca é que ele não morreu. Né? Ele não morreu, ele superou a doença. Tanto que Manuel Bandeira viveu até 80 e tantos anos. Aqui mesmo tem essa foto dele já velhinho. E o tempo foi passando e ele não morreu, mas e aí ficou aquela sensação de que faltou algo em sua vida. E ele então transformou isso em poesia. A sua poesia é linda, é lírica, é maravilhosa. Vou mostrar algumas coisinhas aqui sobre a magnitude da poesia de Manuel Bandeira. Aqui nós temos mais ou menos a temática que ele trabalha, a questão do sentimento amoroso. É uma questão impossível de realizar. Ele perdeu também na adolescência essas experiências amorosas que todo adolescente tem. Né? E as mulheres do seu texto são mulheres parecidas com mulheres românticas, meio inatingíveis, figuras inatingíveis, um alto erotismo em seu texto, coisas de sentimentos que ele não viveu durante o tempo certo, ele expressa isso em forma do eu lírico poético. A ideia da morte, que é uma ideia que desde a infância o perseguiu, ele transforma isso em pequenas doses de ironia e de reflexão, às vezes, dentro de seus textos, e já dá um efeito muito legal. A coisa do cotidiano, do corriqueiro, a incorporação do pequeno, do insignificante dentro do tema poético, coisas insignificantes, momentos da vida, do dia a dia, bem insignificantes mesmo, servem às vezes como alimento para essa poesia. Textos lúdicos, mas ao mesmo tempo muito econômicos. Textos curtos, mas que expressam muito, né? Uma economia muito interessante dentro da sua criatividade. Aqui nós temos um poema mesmo que chama O Bicho. É um poema lindo do Manuel Bandeira, que diz, ó: vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava, nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Olha que coisa linda. Trabalha uma questão corriqueira do dia a dia, uma pessoa que ele passou por ela e viu catando detritos ali no lixo para comer, e ele transformou isso em um momento poético e transformou em texto. A ideia de o homem ser elevado à categoria de bicho numa sociedade onde não tem alimento para todos. O homem tem que disputar com os bichos o seu alimento ali, pegando restos e etc. Aqui outro texto muito lindo dele, que é A Arte de Amar. Se queres sentir a felicidade de amar, esquece a tua alma. A alma é que estraga o amor. Só em Deus ela pode encontrar satisfação. Não noutra alma, só em Deus ou fora do mundo. As almas são incomunicáveis. Deixa o teu corpo entender-se com outro corpo, porque os corpos se entendem, mas as almas não. E aqui ele brinca com essa ideia de corpo, de alma. Ah, eu te amo com toda a minha alma. Esquece essa jossa de alma. O amor não foi feito para a alma. Então ele brinca com isso, ele ironiza. É uma espécie de humor negro que ele tinha, né? O lirismo dele brinca com essas coisas. Aqui ficou um pouco apagadinho, mas depois vocês buscam esse poema. Ele é Vou-me embora para Pazárgada. Vou-me embora para Pazárgada. A Pazárgada, gente, segundo ele, até numa entrevista antiga, ele diz que ele pegou esse nome, é um nome de uma cidade grega antiga, e ele então imaginou como se fosse um lugar ideal onde tudo fosse possível. Tudo que ele não pôde fazer na infância, etc., nesse lugar tudo seria possível. Um lugar idealizado onde tudo fosse possível. E aí ele começa o texto dizendo: vou-me embora para Pazárgada. Lá sou amigo do rei. Lá tenho a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Pazárgada.
e como farei. E aí ele vai dizendo tudo que ele poderia fazer nesse lugar maravilhoso. É um lugar utópico, né? Um lugar idealizado, onde tudo seria possível. Muito interessante mesmo esse texto, é um dos mais conhecidos do Manuel Bandeira. Inclusive ele entra na nossa atividade para a gente interpretar um pouquinho dele. Quem puder depois, pegue o texto inteiro, leia o texto inteiro, tá bom? Só fiz isso aqui para contextualizar um pouquinho do Manuel Bandeira, você conhecê-lo um pouquinho. Para conhecer muito, para se aprofundar, você tem que ter coragem de pegar os livros maravilhosos do Manuel Bandeira e entender um pouco do lirismo desse mestre da literatura, tá bom? Vai valer a pena, garanto. Até mais.